Jorge. Uma das coisas que você mostra no seu livro é um pouco uma simetria em relação à geopolítica. Os países, não necessariamente os países que têm maior pegada, são os que estão pagando mais. Ao mesmo tempo, como as diferentes partes do mundo se beneficiam de formas diferentes, né, de uma determinada economia ou não verde, ou verde. Quer dizer, tem um tema da desigualdade associado ao debate ambiental. Vem se criando um consenso, acho que sobretudo nas duas últimas COPs, que um dos temas protagonistas desse debate climático é o racismo climático. Como essas populações, as populações negras e indígenas, são as mais afetadas pelas consequências, né, das mudanças climáticas, e são também as populações que têm menos acesso ao produto que essa economia que não é verde gera. Então, eu queria te perguntar como que você entende, né, esse tema especificamente das populações indígenas, quilombolas, população negra de maneira geral, o tema do racismo climático associado ao tema da questão ambiental. A formação da sociedade brasileira bota isso de um jeito completamente diferente, como aliás tudo nessa área. O Brasil, como é o centro do mundo no mapa, é o país que mais provavelmente se beneficiará de todas essas mudanças se fizer direito. Então, o Brasil potencialmente pode se transformar indo para essa nova economia, independente do que está acontecendo aqui. Então, as chances se distribuem pela forma da natureza e não pela construção social. Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa é que, dada a estrutura do Brasil, que é diferente de todas as outras coisas, os povos originários no Brasil, com tudo que lhes aconteceu, hoje tem 11% do território reservado para eles. Isso é tipo 50, 100 vezes mais proporcionalmente do que Estados Unidos, né? Então as coisas vão se passar de maneira diferente numa economia e na outra. A economia natural exige conhecimento de biodiversidade. Os povos originários brasileiros dominavam alguma coisa como conhecimento sobre 2, 3 mil ervas, cada povo, ervas e coisas naturais, enquanto na Europa, no século XVI, eram 150, 100. Então são distâncias muito grandes, E dois, a estrutura dessa nova economia é essencialmente descentralizadora, que é uma coisa que pouca gente entende. Então é o seguinte: desenvolvimento no modelo da minha geração, 1970, era o Estado levanta um monte de dinheiro, faz um grande projeto central, digamos, hidrelétrica de Itaipu, ou pré-sal, qualquer coisa gigantesca, que não tem escala na economia privada. É um monopólio, e desse monopólio se distribui por preços administrados para todo mundo. A placa solar é uma unidade atômica, quer dizer, uma placa solar ou 1 milhão de placas solares é tudo igualzinho. Então, se você põe na sua casa ou alguém põe em outro lugar, dá na mesma. O Brasil, ano passado, teve 700 mil pessoas que se transformaram em produtoras de energia botando placa solar em casa. Isso não precisa de planejamento central, isso desconcentra a capital, isso multiplica oportunidades para todos os lados, né? A outra coisa e a mais essencial de todas: o caminho no Brasil, nesse mundo, é completamente diferente do resto do mundo. Completamente radicalmente diferente. Por quê? Porque o resto do mundo, 80% do problema é emissão de petróleo, gás e óleo. No Brasil, 80% do problema é como você maneja a natureza. As emissões brasileiras não são emissões ligadas a transporte, petróleo, é 20% só. O que é que no Brasil, como é que o Brasil vai para a economia de carbono neutro? Metade da solução do problema é parar de desmatar, que não tem nenhuma necessidade. E tem financiamento para você fazer isso. Então, desmatar, tem um capítulo do livro que chama-se Queimar Floresta é Queimar Dinheiro. Pôr a floresta em pé é pôr o Brasil na nova economia ganhando dinheiro. Se a relação com a natureza passa a ser uma relação que tem valor na relação com a natureza, quando você preserva a natureza, você tem valor. Então, o programa óbvio para o Brasil é: 1, parar de desmatar. 2, os outros 30% é pecuária. Mas não é pecuária porque já tem pecuária que é carbono capturadora.
É só você plantar árvore no meio, botar na sombra, é manejo. Isso dá 80% das emissões brasileiras. Só com isso, só lidando direito com isso, o Brasil passa a ser carbono neutro. O Brasil, se quiser, e há um programa de governo que teve essa proposição, pode ser carbono neutro em 4 ou 5 anos. Na Europa, com muita sorte, vai ser em 40. Então, o Brasil tem uma vantagem para entrar nessa economia, que é o que já aconteceu. Segunda vantagem, pro álcool. Quer dizer, 17% de toda a energia consumida no Brasil é álcool, que é, hoje em dia, carbono negativa, né? Então, isso já muda completamente o quadro brasileiro em relação ao resto do planeta. Por isso que todo mundo que faz conta econômica nesta economia fala, vou investir no Brasil, se muda para cá. Está chegando gente, estávamos falando há pouco ali, chega gente todo dia, por quê? Porque aqui dá para você montar um projeto carbono neutro e começar pequeno, que é outra vantagem brasileira. O Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais registradas no CARE. Certo. Isso quer dizer que 1 em cada 20 brasileiros é proprietário rural. É muita coisa. Eu preciso fazer um intervalo.